Meus irmãos, nós vamos dar continuidade agora para o nosso momento de edificação. Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 2. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens no Evangelho segundo João. João, capítulo 2. E nós leremos a partir do versículo de número 23. Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do versículo 23. E nós vamos seguir nessa leitura, meus irmãos, até o versículo 21 do capítulo 3. É um período grande, mas é uma ideia apenas, um registro aqui colocado pelo apóstolo João, de uma fala do Senhor Jesus Cristo. Ela envolve um diálogo, mas tudo isso está envolto no mesmo contexto, é por isso que nós vamos ler todo esse trecho, tá bom? Então, vamos ler, acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Estando ele, Jesus, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim
de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos mais uma vez. Deus Santo, nós estamos diante da tua santa palavra, somos o teu povo santo, como aprendemos e relembramos hoje de manhã na escola dominical, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos santifique pela tua palavra. Obrigado por este momento em que sabemos que seremos alimentados por ti. O Senhor preparou este momento para nós. E te pedimos, ó Deus, que pelo poder do teu Santo Espírito, a tua mensagem seja comunicada ao nosso coração e que por ela vivamos, ó Deus, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, este texto traz aquela ideia ainda contextual de todos os momentos que nós já passamos, ou pelos quais nós passamos aqui no Evangelho segundo João. E há bastante coisa interessante aqui, se você prestou atenção na liturgia, você e eu fomos preparados para este momento. Algumas dicas foram dadas ali na liturgia para que nós nos lembrássemos de tudo aquilo que nós já vimos até aqui, no momento em que chegássemos neste texto. E você já deve ter percebido. O fato é que o Senhor Jesus vai nos ensinar, por meio da sua palavra que acabamos de ler, que não há espaço para uma vida de aparências no reino de Deus. Nós precisamos ter isso bem claro em mente. Nós podemos nos cumprimentar ou cumprimentar como um crente cumprimenta as pessoas. Nós podemos falar como um crente fala. Nós podemos nos portar como um crente se porta. Mas, se nós não tivermos nascido de novo, nós apenas viveremos de aparências. Entretanto, o Senhor conhece o coração. E é isso que vai ficar muito claro ao longo desse diálogo de Jesus com Nicodemos, mas já é preparado pelos versículos anteriores, no finzinho do capítulo 2. Você prestou atenção nisso, não é? Quando o apóstolo João vai dizer, olha, muitos creram em Jesus, mas o Senhor Jesus não se confiava neles, nessa conversão, por saber, conhecer realmente o que era a natureza humana, o que tinha na natureza humana, uma tradução mais literal para este verso, mas ele também sabia o que estava no coração de cada homem daquele que se aproximou e dizia com a sua boca que cria nele por causa dos seus sinais. Muito bem, hoje nós vamos então aprender a nova vida com Cristo. O que é essa nova vida, ou quais os elementos da nova vida com Cristo. E você precisa entender, meu querido irmão e minha querida irmã, que o Senhor Jesus Cristo vai dizer da necessidade deste novo nascimento. E há aqui algumas coisas muito interessantes que vão quebrar, como já quebraram em mim, vão quebrar um pouco dos paradigmas que você tem acerca desses textos que nós lemos, desses versículos. Em especial, algumas coisas relacionadas ao novo nascimento. E eu espero que você esteja atento, com a sua Bíblia aberta, para ver se as coisas de fato são assim. Então vamos ao texto, porque você leu junto comigo, e nós estamos, é preciso lembrar, como estamos na série, é preciso lembrar, nós estamos nesta sequência de sinais, dos primeiros sinais realizados pelo Senhor Jesus Cristo. E é bastante interessante como João amarra estes sinais e os conecta bem aqui no início do Evangelho, para que nós então já tenhamos uma noção até mesmo do que vai acontecer no fim do seu registro. E olha só, no início do capítulo 2, ele vai nos levar a entender que o Senhor Jesus Cristo tem poder para nos dar um vinho novo. E nós passamos por lá. A partir do versículo 13 do capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo, com o sinal realizado no templo, ele também diz que ele trará um templo novo. E agora, nós vamos observar, desde o início do capítulo, finzinho do capítulo 2 e até o verso 21 do capítulo 3, que o Senhor Jesus Cristo tem poder para nos dar uma nova vida.
E ele mostra isso por meio dos sinais. Mas lembrando, meus queridos, que o verdadeiro cristão, ele não olha para os sinais que Cristo realiza, mas olha para Cristo e é beneficiado com os sinais que ele realiza, não é mesmo? Então, vamos avançar aqui. E eu gostaria que nós nos detivéssemos neste texto com esta ideia central trazida aqui pelo Senhor Jesus Cristo no diálogo com Nicodemos, a nova vida em Cristo. E uma primeira coisa que é necessária para que esta nova vida seja realmente esta vida legítima em Cristo é que é necessário a pessoa nascer de novo. Olha aí os versos 23 a 25, ou do verso 23 ao verso 25 do capítulo 2, porque João acha necessário colocar aqui que naquele ambiente de Páscoa, que nós já vimos, onde próximo da Páscoa o Senhor Jesus transformou água em vinho, purificou o templo, naquele mesmo ambiente, naquele mesmo contexto, muitos se aproximaram do Senhor Jesus Cristo, vendo os sinais que eles estavam fazendo, e creram nele, como diz o versículo 23. Mas, e aqui nós podemos ver, eu já até preguei esse texto na igreja, as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo aqui, bem impressas diante de nós, não é mesmo? Versículo 24. O próprio Senhor Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. A sua divindade aqui é ressaltada pelo fato de ele conhecer no íntimo cada pessoa daquela. E também no versículo 25, a sua natureza humana, quando diz que ele não precisava de que ninguém desse testemunha a respeito do homem, porque ele sabia o que era a natureza humana, não é? Então, as duas naturezas plenas do Senhor Jesus Cristo sendo mostradas aqui para nós. E ninguém pode, até hoje, e nunca poderá, enganar o Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer, de Deus não se zomba, e é verdade, ninguém pode fazer isso, porque ele conhece a todos. E é necessário que esta conversão e este crer em Jesus Cristo seja realmente legítimo. E para alcançar a legitimidade, meus irmãos, é necessário que algumas características sejam verificadas. É o fato do novo nascimento. E é necessário que a pessoa nasça espiritualmente. Não nascer fisicamente. Mas é necessário que essa pessoa tenha um novo nascimento. E daí outras coisas serão também colocadas nesta nova vida em Cristo. Então, eu gostaria que você observasse o início do capítulo 3, pois nós vamos ver aqui algumas questões bastante interessantes. Observe o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui por meio do apóstolo João. A história é a seguinte: dentre esses que creram, disseram crer no Senhor Jesus Cristo, que está aí amarrado no finzinho do capítulo 2, João, inspirado pelo Espírito Santo, decide destacar um desses, que é Nicodemos. E veja, ele é um dos principais dos judeus, e não é apenas alguém que é reconhecido como um dos principais, mas a palavra que João utiliza aqui nos aponta para o fato de que ele, Nicodemos, era o coordenador dos fariseus, por assim dizer. Ele era alguém proeminente, não era apenas um contado entre eles, mas era um dos principais mesmo, não é? Um dos principais, um dos chefes dos fariseus. E a pessoa de Nicodemos é bastante interessante, porque ele aparece em outros momentos aqui do Evangelho segundo João, e isso é bem ressaltado. Ainda que ele não apareça muito, ele vai aparecer em outros dois contextos. Primeiro no capítulo 7 e depois no capítulo 19. Ele, por exemplo, no capítulo 19, junto com José de Arimateia, vai ver o corpo de Jesus Cristo e ele leva alguns ungüentos para embalsamar o Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Mas neste momento, ele vai ao Senhor Jesus de noite, porque ele viu algo de especial em Jesus. Mas esse algo de especial não tem a ver com a experiência, tá, irmãos?
Isso a gente precisa ter muito claro no Evangelho e afastar um pouco essa questão de experiencialismo. O Senhor Jesus e o Senhor Deus, em sua palavra, nos diz que o nosso conhecimento dele é na palavra. As experiências, elas são utilizáveis pelo Senhor Jesus Cristo e são utilizadas por ele. Mas o foco é a vontade dele revelada a nós. É nisso que nós precisamos nos focar. Nicodemos vê algo de importante em Jesus, mas isso não por causa da experiência, o experiencialismo, mas por questões registradas na palavra do Antigo Testamento, né, na escritura do Antigo Testamento, que chamaram a atenção dos principais judeus, dos fariseus, inclusive de Nicodemos. Algumas coisas que Jesus estava realizando, não tinha como dizer que ele não era o Messias prometido. Eles não queriam reconhecer, mas algo estava chamando a atenção deles. E aí, ele, por ser também o principal, para não querer ser visto, vai ao Senhor Jesus Cristo durante a noite, conectando ao final do versículo do capítulo 2, onde ali o Senhor conhecia cada um dos que estavam se aproximando dele, e é por isso que ele não se confiava a essas pessoas. E aí ele vai à noite e reconhece no versículo 2: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se não estiver com ele. Veja que interessante, aqui a ideia dos sinais é apontada para nós mais uma vez. E o Senhor Jesus vai quebrar com essa ideia. Não são os sinais o foco da fé cristã. O foco da fé cristã é o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, a pessoa de Cristo que foi profetizada ao longo do Antigo Testamento, e a sua obra, que foi demonstrada na vida de muitos profetas, na vida de muitos irmãos do passado, que foram tipos deste Cristo que viria, e agora está aqui, diante de Nicodemos. Este é o alvo que alimenta a nossa fé. Os sinais, eles são acréscimo das bênçãos de Deus. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. O reino de Deus não é visto por aqueles meramente que veem os sinais divinos, mas por aqueles que são nascidos de novo e são inseridos no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que está relacionado a este novo nascimento foi colocado por Deus a nós de maneira interessantíssima, e eu queria chamar a sua atenção para estes elementos. Note bem, vamos dar uma olhadinha aqui nestes versos, onde há um diálogo do Senhor Jesus Cristo, do verso 1 ao verso 12. Nicodemos vem, fala com o Senhor Jesus Cristo, e Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, Nicodemos vem dizendo: você está com Deus, Jesus, porque ninguém que faz os sinais que você faz, né, é alguém que faz o que você faz é alguém que está com Deus. E aí Jesus fala assim: não é o sinal. Para você entender o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos já perde o GPS aqui. Já tem que recalcular a rota dele, não é? E aí, veja só, ele vai dizer no versículo 3, é necessário nascer de novo para ser o filho de Deus. E aí o versículo 4 adianta, dizendo o seguinte: o Nicodemos responde a Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? E aí Jesus diz, de novo, utilizando a palavra amém 2 vezes: amém, amém, te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Note que interessante essa primeira ideia aqui do novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E não pode contemplar a plenitude do reino de Deus.
vai apenas ter contato com sinais. E isso é tão importante a nossa reflexão, porque muitos, ainda hoje, estão olhando para os sinais divinos realizados, e aí confiam seu coração nesses sinais, e até mesmo elegem pessoas que foram mediadoras desses sinais. E aí está, por exemplo, o erro da veneração aos santos, de crer que estes santos, estes homens que já morreram, podem interceder a Deus por nós. Este é um grande erro, porque confiam apenas nas graças ou nos sinais que recebem do Senhor Jesus Cristo. Mas quem de fato é filho de Deus, nasce de novo e crê em Deus, ainda que ele não execute nenhum sinal. Crê no Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você voltasse à página da sua Bíblia, ou as páginas, para o capítulo 1, porque João já tinha adiantado isso para nós, a partir do versículo 11 do capítulo 1. Observe, ele diz, veio o Senhor Jesus, o verbo, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Não nasceram do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E outra coisa que foi adiantada para nós no capítulo 1 foi essa ideia de nascer da água e do Espírito, porque João Batista vem como o preceptor do Senhor Jesus Cristo e diz, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Isso já tinha sido adiantado para nós. Tem aqui a ideia dos dois batismos, então, essa ideia do nascer de novo, mostrando o arrependimento para a remissão de pecados, que era essa a pregação de João Batista, um lavar externo por conta da água, mas um lavar interno por conta do Espírito, da ação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, até aqui é necessário nascer de novo, ter um novo nascimento, para que de fato nós vivamos a vida nova em Cristo. E este novo nascimento vem por meio da transformação do nosso coração. Foi por isso que nós lemos na liturgia Ezequiel 36, quando Deus prometeu que iria fazer isso com todo o seu povo. Lavar, aspergir água pura sobre o seu povo. Tirar o espírito, dar o seu próprio espírito, trocar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Toda essa transformação, todas essas figuras que apontam para o mesmo fato. O fato de que só é um nascido de novo alguém que creu no Senhor e que também foi transformado pelo poder do Espírito Santo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer enfaticamente e retomando ainda essa ideia no versículo 6, observe, do capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não há mistura. Quem é da carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito, e não há comunhão entre luz e trevas. Isso já tinha sido anunciado para nós no capítulo 1. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para mais um aspecto interessante nesse ponto do Senhor Jesus Cristo ensinando Nicodemos e nos ensinando nesta noite. Porque todas as ações acerca da transformação e da vida nova estão na forma passiva. Todas as ações estão na forma passiva. É preciso que você seja nascido, que você seja trazido à vida. Observe, isso foi resumido, Jesus falou isso antes, mas foi resumido no versículo 6. Atente-se para isso, para este ensino do texto. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É a ideia de que determinadas pessoas recebem
esta ação de Deus e são trazidas à nova vida. E daqui eu trago uma aplicação para nós, para nos fazer recordar algo que já é bem tranquilo no nosso meio. É a ideia de que ninguém se aproxima de Cristo de maneira verdadeira, de maneira plena, se não for trazido pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém crerá verdadeiramente no Senhor Deus e será salvo pela ação poderosa do Espírito Santo se o Senhor não der essa condição à pessoa. Nenhum homem, nenhum nesta terra, até aqueles que ainda nascerão, nenhum pode produzir este novo nascimento. E não é apenas olhando os sinais que nós nasceremos de novo, mas somente quando nós formos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o verdadeiro Filho de Deus, aquele que nasce de novo, é trazido à vida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Isso precisa ficar muito claro diante de nós. Só Deus pode dar vida e a nova vida em Cristo. Ele nos faz nascer. Ele nos abençoa nossas famílias com a concepção dos embrionárias, por assim dizer. E ele também é o detentor do poder de dar nova vida em Cristo. Ninguém mais pode fazer isso. E não paute a sua vida cristã apenas pelos sinais. Procure se embasar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus, crendo que somente por Cristo Jesus, crendo em Cristo Jesus, é que você será transformado. Se você não crê no verdadeiro Filho de Deus, é um sinal de que você está em grandes problemas. É necessário refletir sobre isso. Para aqueles que já creram, que já em outro tempo viveram, por exemplo, uma vida ativa no reino de Deus e experimentaram grandes coisas, mas agora estão desanimados, meu querido irmão ou irmã, preste atenção nisso. Nós nos pautamos pelo Cristo. Nós tivemos uma nova vida. Ninguém, nem mesmo talvez as pessoas que machucaram você e te fizeram ficar tristes e desanimados na obra, nem mesmo estas pessoas tiveram o poder de te trazer a vida nova, e nem mesmo essas pessoas terão o poder de te tirar desta vida nova, porque ela foi dada por Deus a você e a mim. Nenhuma outra circunstância da nossa vida cristã tem o poder de nos afastar desta vida nova ou de nos fazer ter um novo nascimento. Somente o poder do Espírito Santo de Deus. Neste trecho que nós lemos, entre o versículo 5 e o versículo 8, a palavra Espírito e a ação do Espírito Santo, né, a agência do Espírito Santo na transformação do homem, aparece em 3 vezes, nos 3 versículos. Então isso chama mesmo a nossa atenção. Alguém que não é nascido de Deus não vai entender isso, porque achou que era só os sinais. Olha só a situação do Nicodemos, o versículo 9. Como pode suceder isso? E aí Jesus fala mais uma vez: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Você é mestre. E aqui o Senhor Jesus, meus irmãos, nós conversamos essa semana aqui em casa, é maravilhoso ver a maneira como o Senhor Jesus se portava diante das pessoas e ensinava as pessoas. Aqui ele vai usar as palavras de Nicodemos para dizer que ele estava errado. E tudo com classe. Somente o Senhor Jesus Cristo para fazer isso. Note primeiro o versículo 1 do capítulo 3. Diz que Nicodemos foi até Jesus. Versículo 2, quando ele fala a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Agora vai lá para o versículo de número 10. Depois que Nicodemos não entendeu nada do que Jesus falou, ele diz, o próprio Jesus fala para ele: você é mestre. Você é mestre em Israel e não está compreendendo essas coisas?
E aí Jesus avança, dizendo: em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Aqui você precisa lembrar do capítulo 1 de novo. Cristo veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que está acontecendo aqui na vida de Nicodemos. Ele não entendeu. E ele não está recebendo, e Jesus fala para ele: você não crê nas coisas que eu estou falando. E aí o Senhor Jesus avança no versículo 12, dizendo: se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E este momento também é chave no texto que nós estamos aprendendo hoje. Porque agora o Senhor Jesus vai traçar uma linha e vai dividir essa linha em duas coisas: coisas terrenas e coisas celestiais. Olha que bonita a construção que o Senhor Jesus Cristo vai fazer a partir de agora. E a primeira coisa, então, para uma nova vida em Cristo é nascer espiritualmente. E a segunda coisa que vem desta nova vida com Cristo é viver eternamente. A partir do versículo 13. Jesus, então, tendo estabelecido essa linha e a divisão entre coisas terrenas e coisas celestiais, olha só que interessante. Ele vai dizer: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Veja, ninguém saiu do terreno e foi ao celestial, senão aquele que desceu das coisas celestiais e chegou nas coisas terrenas, que é o Filho do Homem, que tem o poder para isso, porque é o Criador dos céus e da terra. E note que bonito esse momento agora da fala do Senhor Jesus Cristo, porque ele vai lembrar de um fato antigo, do Antigo Testamento, versículo 14, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, que estava em sua glória, desceu à terra, ao mundo, para ser levantado. Note isso, versos 13 e 14. Foi com este propósito que o Senhor Jesus Cristo veio. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, pega muito bem essa ideia, dizendo que o Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e assumiu a forma humana, para que depois ele fosse exaltado sobremaneira, para que ao nome de Jesus Cristo fosse dobrado todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja de novo os versos 13 e 14. O Senhor Jesus desce do céu para ser levantado, e quem nele crê terá a vida eterna. Esse é mais um aspecto da nova vida em Cristo. E este evento do passado, eu gostaria que você lesse comigo em Números, capítulo 21. Este evento relembrado por Cristo. Números 21. A partir do versículo 4. Que diz assim: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra Deus e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste,
Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. É sobre este evento aqui que o Senhor Jesus Cristo faz menção para Nicodemos, dizendo que da mesma maneira que num contexto de juízo, porque foi um momento de juízo aqui, o povo reclamou de Deus e Deus disciplinou o povo enviando aquelas serpentes e muitos morreram por conta daquele pecado. Então é um ambiente de juízo. Deus ouve a intercessão de Moisés por meio do povo e atende. Note bem essa estrutura. E quando Moisés levantou aquela serpente, quem olhava para ela era curado, porque cria um contexto de juízo, da ira de Deus sendo derramada no pecado do povo, e ele diz: eu sou a cura para todo aquele que está em pecado, mas que crê em mim, que é levado a crer em mim. E foi por isso que o Filho do Homem desceu do céu, para ser levantado, como aquela serpente foi levantada. Veja que maravilha este trecho da palavra de Jesus a Nicodemos. E como isso nos ensina. Depois, eu gostaria que os irmãos, durante a semana, pesquisassem um pouco mais sobre esta serpente e, por exemplo, leiam 2 Reis, capítulo 18, onde, numa das reformas do rei Ezequias, ele destrói os altos e também destrói esta serpente aqui, que depois de muito tempo começou a ser adorada pelo povo de Israel. Eles viram sinais, confiaram nos sinais e começaram a venerar aquela serpente. Então Deus, naquele momento, decide destruir aquela serpente, porque o que aquilo apontava, para aquilo que aquilo apontava, veio o Senhor Jesus Cristo e consumou essa obra, para que ninguém fosse enganado. Então, Moisés levanta aquela serpente, muitos foram curados. Jesus é levantado da terra para que muitos vivam eternamente. E aí, o Senhor Jesus continua dizendo no versículo 16, e nós sabemos de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mundo é a criação de Deus. Porque há uma condição aqui e isso também é muito tranquilo para nós, não é? Deve ser, pelo menos. A ideia não é que Jesus morreu por todos. Ele vem ao mundo, criação dele mesmo, da Trindade. E eles amam essa criação, porque quando eles criaram, em Gênesis 1:31, diz lá que tudo quanto Deus criou era muito bom. Só que por conta da ação do pecado, este mundo está sendo degradado até hoje. E pelo amor que Deus demonstra pela sua criação, ele envia a redenção. A terra se tornou maldita pelo pecado do homem. Deus envia a redenção ao homem para que a terra seja restaurada. E é toda essa junção que o apóstolo Paulo faz lá em Romanos capítulo 5 e também no capítulo 8. Depois você dá uma olhadinha na carta de Paulo aos Romanos. Jesus vem ao mundo, criado por ele, para que todo aquele que nele crê, precisa crer em Cristo Jesus. Precisa demonstrar este aspecto do novo nascimento, que é crer em Jesus Cristo, para que tenha a vida eterna. E é necessário crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo, não para julgar o mundo. Agora não. Na segunda vinda, sim, mas na primeira não. Versículo 17, ele vem para que o mundo fosse salvo por ele. Eu já disse isso aqui. É a ideia de redenção para o homem e, com isso, a restauração da criação, porque a criação foi afetada pelo pecado do homem. Mas quem é esse Redentor? O Filho unigênito de Deus. Como nós podemos ler lá no Credo Niceno de 325 depois de Cristo, né? Ele é um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, um só com Deus, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado
não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Os nossos irmãos lá de trás entenderam isso, baseados na Escritura, no texto que nós estamos lendo, muito provavelmente. E nós somos atraídos pelo fato de que o propósito desse envio é conceder vida eterna aos que creem em Cristo Jesus. A vida eterna é a suspensão ou a supressão do limite consequente do pecado, que é a morte. Isso acaba quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo. Porque esse Jesus substituiu os homens em sua morte, em seus pecados, para que todo aquele que crê constantemente não pereça, mas tenha constantemente a vida eterna. Essa é a condição para ser resgatado do julgamento e receber a vida eterna. Note que o Senhor Jesus Cristo vai dizer e vai notar como é este julgamento no versículo, ou qual é esse julgamento no versículo 18. Qual é este? O julgamento é este, que a luz, versículo 19, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, versículo 18, não é julgado. O que crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aqui nós estudamos na igreja um dia, e eu quero ressaltar isso mais uma vez. A salvação não é... Nós não podemos olhar a salvação em Cristo Jesus como Deus deixando parte da humanidade de fora disso. É o contrário. Deus vem a toda essa humanidade caída e salva parte destas pessoas que estão nessa situação de rebeldia contra Ele. É nisso que reside o fato da salvação. Não é deixar alguns lá para trás, mas é olhar para estes que estão rebeldes contra Deus e mesmo assim demonstrar sua misericórdia e salvar pessoas deste julgamento, que está em curso por conta do anúncio do evangelho. E haverá o dia do juízo final. Nós precisamos nos lembrar desses detalhes da fé cristã, meus irmãos. Eu quero citar aqui um irmão nosso falando sobre o amor de Deus e corrigindo a nossa percepção sobre o amor de Deus. O nome dele é Donald Miller e ele diz o seguinte: sentimentalizamos o amor de Deus. Dizer que Deus é amor pode ser uma das piores heresias cristãs, a menos que definamos esse amor como sendo santo. Um Deus gentil demais para ver o pecado e apaixonado demais para lidar com ele, não é um Deus santo. Note isso, que interessante, porque este amor demonstrado por Deus ao mundo, enviando a redenção ao seu povo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, é uma ação motivada por amor, mas é um amor que procede de Deus, que é um Deus santo. Não é mexido com esse amor que nós temos, um amor mundano. É um amor santo. Alguém gentil demais para ver o pecado e apaixonado demais para lidar com esse pecado. Não é um Deus santo. Jesus foi enviado para salvar pessoas. E essas pessoas agora viverão eternamente. Por fim, do verso 9 ao verso 21, há mais uma característica que eu gostaria de trazer sobre esta nova vida em Cristo, que é amar a Cristo e praticar a verdade. Então, nascer espiritualmente, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é amar a Cristo e praticar a verdade e viver eternamente. Essas três coisas que fazem parte, três características neste texto sobre a vida nova em Cristo. Observe aí do verso 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem questionadas, arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
Quem crê no Senhor Jesus Cristo constantemente não é julgado e tem condições, é salvo deste julgamento, e tem condições agora de ter uma prática justa diante desse Deus. Não é? Nós precisamos nos lembrar destas coisas. E isso é ressaltado por nós pelo apóstolo Paulo na carta dele aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Depois de dizer que nós estávamos mortos em pecado, que o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia e o amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele encerra este período dizendo: nós fomos criados por Ele para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Veja como o ensino do apóstolo Paulo também está conectado com o ensino do Senhor Jesus Cristo. E ele está dizendo isso a Nicodemos. Você, Nicodemos, vem aqui à noite falar comigo. É como se Jesus estivesse falando isso. E mais uma vez aqui eu ressalto esta maneira belíssima de Jesus se portar diante das pessoas. Nicodemos vai de noite falar com Jesus. Por quê? Ele era o principal dentre os judeus. Jesus vai dizer: olha, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E quem pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E aí é como se Jesus dissesse: não é mesmo, Nicodemos? Não é por isso que você veio aqui de noite? Note que interessante. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Este é mais um aspecto dessa nova vida em Cristo. Nós podemos, meus irmãos, amar a Cristo e praticar a verdade, sendo transformados pela palavra do Senhor. E as nossas obras são realizadas em Deus, diante da luz. Nós não queremos mais nos esconder nas trevas. Ainda que nossas atitudes sejam envoltas pelo pecado, nós cremos que o Senhor Jesus vai lançar luz sobre nós, vai aclarar nossas atitudes, vai trazer isso bem claro diante do nosso coração e nos dobrar diante da sua cruz, para que nós peçamos perdão por nossos pecados. Aquele que foi transformado responde positivamente ao Redentor, desejando estar sempre perto dele e agir segundo a sua vontade e natureza. O despertamento para crer não é voluntário, meus irmãos. Eu já disse isso hoje. Pois o coração precisa ser transformado. Ao passo que o desejo permanecer ao lado permanecer ao lado de Cristo, de um novo ser preenchido pelo amor de Deus manifestado no mundo. Aquelas pessoas que contemplam a manifestação do amor de Deus pelo mundo precisam ter esse novo viver e são alimentadas por Deus para viver essa novidade de vida. Vejamos o versículo 18 mais uma vez. Quem não crê em Jesus Cristo já está julgado. Já está julgado, porquanto não crê nesse Jesus Cristo. Os homens foram criados por Deus e feitos responsáveis por suas obras. Há uma resposta ativa de alguns homens à manifestação do amor de Deus. O Redentor veio, meus irmãos, como luz em meio às trevas, iluminando o verdadeiro caminho e também revelando o falso, que, estando oculto, enganava muitos. O falso caminho enganava muitos. Entretanto, alguns homens odiaram a manifestação da luz e continuam demonstrando este ódio à manifestação da luz. E amaram e amam ainda mais as trevas. Qual é a razão para isso? Eles se identificam como trevas e com as trevas, pois as suas obras são compatíveis com as trevas e não com a luz. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, que foi transformado pelo Espírito Santo, que é uma nova criatura, este tem prazer na luz e se envergonha, se entristece quando deseja de novo se esconder ali nas trevas. Essa vergonha, este entristecimento vem com a ação do Espírito Santo e nós somos atraídos de novo para a luz, para as veredas da justiça.
sendo guiados pelo cajado, pelo bordão do bom pastor, que nos busca onde quer que estejamos, nos disciplina, nos purifica e nos torna aptos de novo a andar na luz. Meus queridos irmãos, que beleza é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que grandioso é este ministério de reconciliação com Deus que ele veio executar aqui. Reconciliação de homens do povo de Deus, que andava em trevas, mas que agora viu grande luz. E esta grande luz, nós vimos em Cristo, como o apóstolo João disse no capítulo 1, versículo 14, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Nós, os crentes, o povo de Deus, é trazido a este novo nascimento por Deus, é nutrido por este Deus durante toda a sua caminhada e recebe as ferramentas para andar na luz, para odiar as trevas e para amar a luz. Este diálogo com Nicodemos nos ensinou muitas coisas nesta noite. E pode ser que muitos de nós, ainda que estejamos já na caminhada cristã por muito tempo, estejamos agindo como Nicodemos. E é preciso lembrar disso, meus irmãos. Não viva baseado em sinais. Não desconfie de Jesus apenas pelos sinais que ele faz, mas creia no verdadeiro Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus, que deixou sua glória para que nós, transformados pelo Espírito Santo, vivêssemos em glória e glorificados pela eternidade. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. E que pela graça de Deus cremos que tem atingido muitas pessoas com a ação poderosa do Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo não nasceu da carne, mas nasceu da vontade de Deus pela ação poderosa do Espírito Santo. Veja que maravilha. Se você de fato crê no Senhor Jesus Cristo, você foi alvo deste grande amor e desta grande obra regenerativa do coração. Olhamos para Cristo e, como diz o Salmo de número 34, nós podemos contemplar o Senhor e sermos iluminados por Ele, porque a sua luz veio ao mundo e iluminou a todo aquele que nele crê. O Senhor Jesus Cristo veio, desceu da glória para ser levantado, e nós também fomos levantados com Ele para uma nova vida. Não se esqueça disso. Você é alguém que crê em Cristo, você que crê em Cristo, é alguém nascido de novo, que recebeu toda essa ação poderosa do Espírito Santo. Lembre-se disso, você também, que tem se aproximado da igreja ou do evangelho, e que ainda está baseando a sua convivência com essa nova vida de igreja, de crente, de Deus, apenas pelos sinais. Tire os sinais da sua frente. Peça a Deus que faça com que você tenha um novo nascimento, nasça de novo. Tenha um nascimento espiritual. E que com isso viva eternamente. E que com isso também pratique a verdade e a justiça. E ame o Senhor Jesus Cristo. Agora sim nós podemos dizer, e neste contexto é que nós devemos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que crê em Cristo já está desfrutando dessa vida eterna. E é por isso também que nós, que já desfrutamos desta vida eterna, devemos anunciar a outras pessoas, porque é somente pela palavra e pelo conhecimento de Jesus Cristo é que as pessoas viverão espiritualmente. Se não for por isso, nada vai mudar. Meus irmãos, amemos o Senhor Jesus Cristo. Amemos a luz. Nos aproximemos da luz, nos aproximemos do Senhor Jesus Cristo e vivamos como espirituais, como pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus. Não há como pagar isso, mas Cristo já pagou o preço por nós.
Que maravilhosa e bendita promessa. Quem confia na graça deste Jesus Cristo, quem crê neste Jesus Cristo, é salvo